Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos ter o prazer de ter conosco a Carla Maria Pedra de Abreu. Carla é bióloga, né? Professora do IFES, do Campus de Alegre, e tem uma atuação como evangelizadora no Centro Espírita Amor e Caridade em Alegre. Então, com a palavra, a nossa querida Carla. Muito obrigada, eu me sinto honrada, né, com esse convite, com essa oportunidade de estar aqui, trazendo esse tema que eu desenvolvi justamente para esse período que a gente está vivendo, um período tão diferente, né? Algo que a gente sabia como espírita que a gente ia passar pela transição, mas eu acho que a gente não esperava que fosse desse jeito, né? A gente não imaginava como seria. E atualmente, a gente tem assim, a gratidão como uma das grandes receitas para a felicidade. Então, a gente precisa se sentir grato por tudo que a gente passa, pelas coisas boas que a gente tem, e também pelas dificuldades, pelos desafios, principalmente por esse que nós estamos enfrentando agora. Então, como nos sentir gratos diante desse momento, dessa situação? Então, gente, esse é o nosso tema de hoje, gratidão. Então, eu me baseei, basicamente, foi no livro Psicologia da Gratidão, psicografia do Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles. E temos um livro aí que é mais recente, do Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Então, foi aí já, né, esse é o nosso saudoso Richard Simonetti. Mas, basicamente, o que vocês vão encontrar na apresentação, com a página citada entre parênteses, eu tirei do livro da Joana. Então, a gratidão, gente, ela é o quê? Um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então, está no dicionário como sinônimo de agradecimento. E no livro, né, Joana de Ângeles traz que vem do latim gratia, que significa graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Então, seria o quê? Um reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou que se lhe é concedido. Então, essa seria aí uma definição de gratidão. E do latim, obligare, que quer dizer ligar, amarrar. É uma forma abreviada de dizer fico-lhe obrigado. Ou seja, fico-lhe ligado pelo favor que me fez. Então, a gente encontra atualmente, né, diversas definições, diversas propagandas que a gente vê nas redes sociais relacionadas à gratidão. E a gratidão, ela vai muito além desse obrigado, dessas gentilezas. Ela é superior a qualquer interesse. Porque é uma virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que cada um tem. E o que ele faz sem exigir nada em troca. Então, quem sabe agradecer está apto a crescer. Eu achei muito interessante essa passagem, por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Então, para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa exercitar a gratidão. E comumente, na nossa imaturidade emocional, a gente acredita que gratidão é retribuir o bem, os favores, é uma devolução. Quando se devolve algo desses recursos recebidos, isso vai ter significado saudável. Isso se opera no campo do reconhecimento. Mas a gente trabalha muito nessa convenção mercadológica, né? Da oferta, da procura e do vice-versa. Quando, na verdade, a gente, como diz Confúcio, a gente deveria ser grato, mas não esperar retribuição. A gente deve fazer o bem e não esperar a gratidão. A gente ainda está nesse jogo, né? Nesse jogo mesmo, nesse comércio. Eu fiz, eu quero que alguém seja grato a mim. Então, a gente, quando fala de gratidão, eu vou trabalhar aqui nos 3 níveis da gratidão. Então, a gente começa com o primeiro nível, que a gente deve ser grato o quê? Pelo bem que nos chega, por tudo aquilo que nós temos e que nos acontece de bom. Então, olha, nós respiramos, né? Não temos que pagar nada por isso. Imagina quem tem dificuldade para respirar.
agora mesmo, né, na pandemia, um dos sintomas. Então, olha, agradecer pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo nosso lar, pelo nosso abrigo, pelo alimento que nos chega, por não sermos sozinhos, por termos uma família, por termos amigos, pelo céu estrelado, pelos desafios. Aí tem uma moça escalando uma montanha. Então, pelos desafios que nos chegam, eles podem ser considerados bem, porque são estímulos para que nós possamos evoluir. Então, assim, um grande exemplo de gratidão que está na Bíblia é do samaritano, né? Está no Evangelho de Lucas. Quando chegou um grupo de 10 leprosos perto de Jesus e gritaram pedindo para que fossem curados. E Jesus já falou para eles: vocês podem ir e se apresentar ao sacerdote do templo, porque esse sacerdote que dizia, né, que dava lá um atestado de que eles estavam curados. E eles ainda não estavam. Eles saíram e pelo caminho eles verificaram sua cura. E lá se apresentaram. E depois de um tempo, apenas um voltou. E Jesus disse: mas eu não curei 10, por que apenas um voltou? E esse que voltou era o samaritano. Né? E a gente sabe que os samaritanos eram os excluídos, né? Eram considerados à margem da sociedade da época. Então, os outros 9 judeus, né, que eram considerados seguidores da lei, eles não tiveram essa sensibilidade de voltar para agradecer a Jesus. E o samaritano já tinha desenvolvido dentro de si essa virtude. E ele foi atrás de Jesus e agradeceu. Então, esse é um exemplo que a gente encontra aí no Evangelho, bem interessante. E o impedimento da gratidão, por quê, né? Então, a gente pensa aí nesses 9 judeus que não voltaram. Esse impedimento, ele vem o quê? Do nosso self imaturo, do efeito do ego dominador, que atribui-se méritos que nós não possuímos. Então, nós acreditamos nos credores de todas as benesses que nos são concedidas. Então, aqueles lá que foram curados, eu fui curado porque eu sou um seguidor da lei, porque eu sou uma pessoa boa, né? Então, a gente sempre está procurando, pedindo mais recursos que não nos planificam. Isso vem da nossa imaturidade emocional. No segundo nível, então, aqui voltando, né, rapidamente, a gente muitas vezes não agradece as coisas boas que nós temos, a gente não agradece o ar que respira, a nossa saúde, a nossa casa, porque a gente acha que nós temos direito a isso tudo. Isso faz parte, né? Eu sou uma pessoa que sigo as leis e tal, então eu tenho mais que receber isso tudo mesmo. No segundo nível, nós devemos ser gratos pelo mal que não nos chega. De quantas coisas nós somos protegidos diariamente e não temos consciência disso. Então, agora, né, todos nós que não passamos ainda pela experiência de adquirir a Covid, ou que passamos e estamos curados, né? Olha aí, o mal, né, não foi, não nos chegou porque conseguimos vencer, né? Ou ainda não nos infectamos, ou se já passamos por isso, fomos curados. Então, nos Salmos está a seguinte frase: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, o mal que não nos chega, ele deve ser considerado um benefício. E aí, olha, nós não passamos fome, temos que agradecer por não passarmos por miséria, por não passarmos por desastres, não temos que enfrentar desastres naturais, não temos que enfrentar a violência. Quantos estão enfrentando violência nos seus próprios lares? Abuso infantil, né? As crianças com os pais, mulheres que estão sofrendo violência doméstica nesse momento. Agradecer por não sermos privados da nossa liberdade. Agradecer por não estarmos passando por qualquer problema de saúde, por não estarmos passando por guerras, por situações de terrorismo, por não estarmos sendo privados de exercer a nossa fé, por não estarmos sendo privados de mostrar naturalmente a nossa face, o nosso corpo, por não termos assim nenhuma privação com relação às nossas escolhas políticas, às nossas escolhas religiosas. Então, tudo isso que nós
que não chega para nós, temos que dar graças a Deus por esse mal que não nos chega, por essa dificuldade que não está nos alcançando nesse momento. Então, assim, né, Paulo, na carta aos Efésios, disse: e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós devemos agradecer cotidianamente por pelo mal que não nos acontece. E aqui, né, um exemplo que bem no início da pandemia, aquela atriz Regina Casé postou no seu Instagram essa historinha, e eu fiz questão de tirar um print porque eu achei muito interessante. Né? Porque a gente no início, principalmente naqueles primeiros 15, 20, 30 dias, a gente estava muito mais inconformado do que a gente está agora. Então a gente ficava assim, ai que saco. Quanto tempo ainda vai durar esse negócio de ficar em casa? Né? Ninguém estava aguentando mais. Vem essas imagens, né? Uma mulher no ônibus que precisava trabalhar, precisava pegar o transporte público, e ela pensando, mais um dia, que Deus me proteja, tendo que usar o transporte público. Outra lá no caixa do supermercado. Não vejo a hora de chegar em casa e me sentir mais protegida. E o outro, melhor eu ir atrás de um lugar para eu ficar durante esse período. Não quero comprometer minha saúde, minha família, um profissional da saúde. E a outra ali pensando, meu Deus, todo cuidado é pouco. Tomara que isso passe logo. Então aí a gente vai vendo, olha, nós estamos reclamando de estar em casa, e olha quanta coisa que está sendo evitado para a gente. A gente está sendo privilegiado de não ter que usar o transporte público, de não ter que estar trabalhando com o público nos atendimentos essenciais, de não estarmos precisando atender as pessoas na área da saúde. Então, como assim reclamar de estar em casa? Né? Não temos que reclamar de nada, temos que agradecer muito e orar por esses irmãos que estão precisando. Para que o mundo funcione, eles estão precisando estar na rua. E aí um cara internado falando, oh meu Deus, quando eu vou poder voltar para casa? Pensando assim, né? Doido para estar em casa. Quem está internado, vítima, né, da Covid. E aí vem a frasezinha concluindo. Quando pensar em reclamar por estar em casa, lembre-se de quem gostaria de estar no seu lugar e não pode. Então eu achei assim excelente essa reflexão. Por isso eu fiz questão de trazer aí o nosso sentimento de gratidão, né? Então, surge essa necessidade da gratidão em relação ao que não apenas ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se. Então, a gente precisa participar da vida em sociedade atuando como na condição de um membro atuante, não de um parasita. Então, a gente precisa vibrar pelas coisas boas, agradecer e considerar tudo aquilo que nós temos e fazer a nossa parte, né? Então, aqui você está em casa. O que você pode fazer estando em casa? Você pode ligar para as pessoas da sua família, principalmente os idosos que estão sentindo muita solidão. Você pode, se é jovem, se não está no grupo de risco, se oferecer para fazer compras para os seus vizinhos que não poderiam sair de casa. Então, quando você vai fazer sua compra, se oferecer e trazer por aqueles irmãos que estão. Você pode verificar as pessoas que estão passando necessidade, se você tem condição, ajudar a comprar uma cesta básica, ajudar doando máscaras para as pessoas que não têm condição de comprar. E por aí vai. Tantas coisas que nós podemos fazer, tanto no campo material como no campo emocional. E por fim, temos que também ser gratos pelo mal que nos chega. É estranho pensar isso, né? Mas as coisas ruins que nos acontecem muitas vezes, as pessoas difíceis que nós temos que conviver, são estímulos para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Então, assim, Paulo, né, em Tessalonicenses, disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando nós passamos por dificuldades, creia, tenha certeza de que essa dificuldade é uma necessidade daquele momento. Que a gente precisa desse aguilhão, que a gente precisa dessa cutucada para seguir em frente.
Então, o que nós vamos agradecer em tempos tão difíceis, né? Aí eu coloco o mapa do nosso Brasil em pedaços, né? O que nós estamos passando aí a cada dia, os números de morte, de casos aumentando, a questão da economia, as fake news, as discussões políticas, as dissidências entre pessoas da própria família, muitas vezes por questões brigando por ideias e por pessoas que nem sabem que elas existem, né? E elas estão discutindo em função disso. Tantas mortes, tanta dificuldade, falta de medicamento, falta de vagas nos hospitais, e por aí vai. O que nós vamos agradecer, né? Então, nós temos que agradecer essa diversidade. Então, aqui Napoleão Hill diz: sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria. Em Mateus, né, vem aí a mensagem do Cristo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esses que nos perseguem, esses que nos odeiam, nos maldizem, muitas vezes são um estímulo para que nós sejamos melhores. Muitas vezes eles estão vendo, inclusive, em nós, defeitos que muitas vezes nós não estamos percebendo e que nós precisamos vencer. Então, é por isso que nós temos que agradecer a essas dificuldades. Hoje mesmo, eu só estou aqui fazendo essa palestra para vocês porque nós estamos vivendo essa situação. Então, nós precisamos desenvolver esse aparato tecnológico que já existia, mas que muitos de nós não conhecíamos, né? Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, estudar, aprender. Quantas pessoas hoje estão em casa tendo oportunidade de estar com seus filhos, de ensinar as tarefas escolares aos seus filhos, de preparar o alimento, de almoçar, de acordar junto, tomar o café da manhã. Isso muitas vezes não era possível na situação que a gente estava vivendo anteriormente, naquela correria, porque todo mundo precisava dar conta de tanta coisa. E hoje nós precisamos, né? A vida continua, o trabalho continua, mas nós agora estamos fazendo aquilo que é possível fazer. Nós conseguimos assim perceber que é possível dar uma freada, é possível a gente priorizar determinadas coisas. Então, temos todas as dificuldades que surgiram, fome, miséria, a morte pela Covid, tanta coisa na economia acontecendo, tantas empresas fechando, mas temos também pessoas se reinventando, a criatividade, o empreendedorismo, as famílias ficando mais unidas, as pessoas fazendo em casa coisas que não tinham oportunidade de fazer. Hoje a gente vê um crescimento enorme, a busca por pessoas que estão cultivando, fazendo pequenas hortas em casa, horta em vaso, em jardineira, na própria varanda do apartamento, do terraço de casa, que estão encontrando tempo, né? E usando isso como terapia. Então, a gente tem que ver as coisas boas que estão vindo dessa situação difícil que a gente está vivendo. Então, aqui Joana de Ângeles diz para a gente: a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Então, muitas vezes, a gente fica assim, com raiva de uma pessoa por uma determinada atitude que ela teve com a gente, né? E a gente se considera traído, a gente se considera abandonado, mas às vezes, né, a gente tinha uma visão daquela pessoa totalmente equivocada. A gente esperava daquela pessoa algo que ela não podia nos dar naquele momento. Ou às vezes a gente acha que aquela pessoa teve uma atitude com a gente que não foi legal, mas é uma visão que a gente está tendo. Às vezes a nossa visão está equivocada. Então, nós precisamos refletir muito com relação a isso. E às vezes a gente se pega, né, lembrando
de uma coisa ruim que aconteceu, de um fato ruim, sendo que a gente tem tantas outras coisas boas para lembrar na convivência com aquela pessoa, né? Eu achei interessante o dia que o Haroldo Dutra, ele falou numa palestra de uma moça que o procurou e estava falando que ela não conseguia se relacionar com a mãe, que ela não conseguia perdoar a mãe, porque a mãe fez uma determinada coisa com ela. E aí o Haroldo falou para ela, mas por que você se apegou justamente nessa atitude ruim que sua mãe teve com você? E quanta coisa boa. Sua mãe te deu a vida, ela te gerou. Quantas vezes sua mãe te amamentou, cuidou de você, te alimentou durante a vida, te vestiu? Por que você se apegou justamente nesse fato? Então é isso que nós temos que pensar nas limitações que os nossos irmãos têm, aqueles que que muitas vezes nos causam mal, né? As limitações que eles têm, ou que nós também temos e por isso não entendemos, e tentar nos apegar nas coisas boas, nas boas lembranças, nas boas atitudes. Então, toda vez que nós estamos em sofrimento, que nós passamos por uma dificuldade, isso é um sinal de alerta para nós. Sempre há motivo para agradecer, mesmo que a gente não perceba. A gente pode agradecer pelo aprendizado daquele momento. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, passar pela dificuldade, passar pelo sofrimento, muitas vezes vai ser um aperfeiçoamento para nós. Mas nós precisamos aceitar e entender isso. Passar com revolta, infelizmente, a gente vai sofrer, vai doer e a gente não vai ter o aprendizado. Aqui Joana diz o seguinte, Joana de Ângeles: tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que eles compreendam a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, temos que agradecer e entender que existe um objetivo para aquela situação. Aqui é interessante, eu coloco essa imagem e essa frasezinha aí, pegadas na areia, que é uma historinha muito comum, né, de uma pessoa que questiona a Jesus, que no momento em que esteve passando por mais dificuldade, só viu a pegada dela na areia, que Jesus a deixou caminhando sozinho. E aí Jesus diz, mas foi justamente nesse momento que eu te carreguei nos braços. Né? Nós estávamos andando juntos. No momento que você mais precisou, eu te carreguei nos braços. É a gente entender, ter uma compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante. E aí nós vamos encontrar harmonia íntima. Vamos trabalhar pela superação, a fim de alcançar a plenitude. Então, esse questionamento, essa revolta, eu fiquei sozinho, eu fiquei desamparado, eu fui traído, por que isso aconteceu comigo? Isso não leva a nada. A gente tem que buscar o significado. Por que eu estou passando, né? Não ficar questionando por que eu estou passando por aquilo. E sim, para quê? Qual o objetivo? O que eu posso aprender com essa situação? E assim, seguindo, né? A gratidão é um dos grandiosos momentos de desenvolvimento ético-moral do ser humano. E está íncita na individualização, quando tudo adquire beleza e significado. Então, à medida em que nós vamos nos tornando gratos, nós vamos conseguindo compreender o significado dessas dificuldades. Vamos encontrando beleza na dor e no sofrimento. É difícil a gente imaginar isso, né? Mas é o que vai acontecer. Bom, a gratidão, gente, ela nos proporciona uma felicidade cíclica, que vem da seguinte forma. Quando algo de bom nos ocorre, nós percebemos, reconhecemos e ficamos agradecidos pela boa sorte, por aquilo que nos aconteceu de bom, né? O cérebro, ele responde com a elevação da dopamina, que é a substância que vai nos dar prazer.
Essa sensação de prazer vai nos inundar, vai deixar nosso semblante, nossa vontade, nossa disposição mais vívida, mais ativa, mais otimista. E aí, quem nos encontra com esse ânimo, de certa forma, vai retribuir e vai alimentar esse saudável estado de espírito. Então, quanto mais a gente agradece, a gente mais libera dopamina, mais a gente vai ficar otimista, animado, e a gente vai contagiar quem está à nossa volta. E eles vão nos retroalimentar com esse sentimento. Por isso que essa felicidade, a gratidão, ela gera essa felicidade cíclica. Então, aí vem uma mensagem, né? Troque cada pensamento crítico por um pensamento de gratidão, uma receitinha. Né? Então, quando a gente pensar em criticar alguma coisa, em reclamar de alguma coisa, pense naquilo por um outro prisma. Por exemplo, você chega em casa e aí você olha uma parede com infiltração, ou você olha o seu sofá sujo, seu sofá feio, e fala assim, nossa, que sofá horroroso. Né? Eu tinha que ter condição de trocar esse sofá, de reformar esse sofá. Nossa, que essa casa está horrível, precisava de uma pintura, suas paredes e tal. Pensa assim, gente, que bom, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho um abrigo. Ah, tá precisando pintar? Tá. Quando der, a gente vai fazer. Ah, esse sofá, poxa, precisava de uma reforma, né? Mas que bom que eu tenho um sofá para sentar com a minha família, para receber os meus amigos. Então, a gente tem que começar a pensar pelo lado bom, né? Eu lembro que uma vez um amigo, quando recebeu o IPTU, ele comprou a casa e ficou danado da vida. Ele falou, nossa, o IPTU é muito caro. Não, o terreno, ele comprou um terreno e aí quando chegou o IPTU ele ficou horrorizado, porque o do terreno é mais caro que o da casa, né? Para incentivar a gente a construir. E aí ele reclamou comigo, eu falei, pensa assim, que bom, você só paga IPTU porque você tem um terreno. Quem não tem terreno não tem IPTU para pagar, né? Então, esse é ver o lado bom. Ah, o IPVA está chegando. Nossa, que horror, tem que pagar não sei quanto, seguro do carro, não sei o quê. Gente, só paga isso quem tem carro. Então, não é para reclamar, né? É para entender que faz parte do processo. Então, aqui eu trouxe agora uma série de matérias, reportagens ligadas ao benefício que a gratidão faz para a nossa saúde mental. Então, são compilações de estudos científicos que trazem o seguinte. Então, aqui é um grupo da Universidade de Miami e da Califórnia que fizeram uma pesquisa em que os participantes eles deviam escrever algumas frases por semana. Um grupo ia escrever sobre as coisas pelas quais se sentiam gratos, outro sobre as irritações ou coisas que desagradavam eles diariamente, e outros sobre eventos da vida que estavam afetando, né? Bom, após 10 semanas, aqueles que escreveram sobre gratidão, o primeiro grupo, eles estavam mais otimistas, se sentiam melhor com suas vidas, se exercitaram mais e tiveram menos visitas a médicos. Então, essa pesquisa comprovou, né, demonstrou esse resultado. Né? Depois, o doutor Martin, da Universidade da Pensilvânia, testou o impacto de várias intervenções da psicologia positiva em 411 pessoas. Essas pessoas elas tinham que escrever e entregar uma carta de gratidão a alguém que nunca tinha sido devidamente agradecido por alguma gentileza que fez. Né? E isso gerou um grande aumento dos índices de felicidade desse grupo, tá? E eles fizeram diversas outras intervenções, diversas outras práticas para tentar aumentar a felicidade. Mas nenhuma impactou tanto como essa atividade da carta. Essa foi a que teve o maior benefício com a maior durabilidade. Com relação aos relacionamentos, o que já foi comprovado? Que casais que expressam a gratidão pelo parceiro se sentem mais positivos em relação a outra pessoa e ficam mais à vontade para expressar suas preocupações sobre o relacionamento. E com isso eles conseguem ter um diálogo melhor, esses relacionamentos eles são mais saudáveis e se tornam mais duradouros. Os gerentes que dizem obrigado
aos seus funcionários, eles percebem, né, já perceberam que eles se sentem mais motivados a trabalhar. E aí eles trabalham mais e melhor. Um outro grupo da Universidade da Pensilvânia dividiram captadores de recursos que trabalhavam na universidade, né, eram grupos de pessoas que ligavam pedindo doações para a universidade. E aí eles dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo fez os pedidos, sempre da mesma maneira que sempre fizeram, e o segundo grupo, ele recebeu uma palestra do diretor de doações, já dizendo, antes deles começarem a trabalhar, que ele já estava agradecido pelos esforços que eles iam fazer, pedindo e conseguindo as doações. Bom, os funcionários que ouviram essa mensagem de gratidão, eles fizeram 50% mais chamadas de captação do que aqueles que não ouviram. E assim a neurociência revela que a gratidão ela transforma o nosso cérebro. Então, a gratidão ela cria um estado mental mais positivo e feliz. E ela transforma o nosso cérebro. Então, aqui o grupo da Universidade da Califórnia, no Centro de Pesquisa de Mindfulness, diz que expressar a gratidão regularmente provoca uma mudança na estrutura molecular do cérebro, mantendo a massa cinzenta trabalhando em perfeita ordem, nos fazendo mais saudáveis e felizes. E assim temos diversas técnicas, né? Hoje nós encontramos diversos livros, O Milagre da Gratidão, O Minuto da Gratidão, e são livros, assim, best-seller, vendem como água. E eles sugerem para a gente o diário da gratidão. Você todo dia pegar na cadernetinha e anotar coisas boas que acontecem com você, coisas pelas quais a gente deve agradecer. Quem não quer fazer o diário, pode fazer o potinho da gratidão, a caixinha da gratidão, deixa um pedacinho de papel próximo a uma caneta, você vai lá, anota e coloca ali dentro. E existe, inclusive, aplicativos. Esse aplicativo Gratitude, eu faço uso dele, ele te lembra, porque o caderninho, às vezes, eu esquecia de anotar. Então, depois que eu passei a usar o aplicativo, ele é bem interessante, porque ele te manda um lembrete todo dia. Você já agradeceu hoje? Agradeça uma pessoa que é importante para você. Agradeça o momento que você viveu. E eu indico, tem diversos, tá? Tem muitos aplicativos que a gente encontra. Mas esse foi o que eu mais me adaptei, por isso que eu estou fazendo a sugestão dele aqui. Né? Eu testei vários para a gente usar com a juventude. A juventude, a gente fez o caderninho, ninguém preencheu, fez a caixinha foi ficando vazia. E quando eu falei assim, eu vou testar os aplicativos e vamos ver se a turma vai usar. E aí, com o aplicativo, a gente teve uma adesão maior. E para isso, gente, é preciso a gente cultivar essa gratidão regularmente. Então, algumas dicas que tem, né, que os especialistas falam. Crie o hábito de enviar pelo menos uma carta de gratidão por mês, até para você mesmo. Agradeça a você mesmo pelas coisas boas que você faz. Não deu para escrever? Né? Não deu tempo, esqueceu? Agradeça mensalmente. Apenas pense em alguém e agradeça. Compartilhe os pensamentos sobre os presentes que você recebe todos os dias. A gente tem o hábito, né, de reclamar muito, de contar para os outros os nossos mazelos, os nossos problemas, ligar e desfiar aquele rosário de coisas que você não está gostando, que você não concorda. Por que a gente não tem o hábito, não adquire o hábito de compartilhar as coisas boas, os presentes que a vida nos dá? Né? A gente precisa fazer isso. Enumere as suas bênçãos. Se você não pode fazer todo dia, né? Escolha um horário, uma vez por semana, para escrever sobre as suas bênçãos e refletir sobre aquilo que você está agradecendo. E medite. A meditação, gente, ela está assim, nos top 10 dos estudos que tratam da questão da nossa saúde emocional. Meditar faz muito bem. Principalmente a meditação mindfulness, que é da atenção plena. Você focaliza no momento presente, sem julgamento, e se concentra naquilo que você agradece. O calor do sol, por exemplo. Hoje, então, né, hoje em dia, está tão difícil de poder pegar sol por causa do isolamento. Então, no dia que bate um solzinho na janela do quarto, na varanda, que você pode ficar ali 10 minutinhos,
aproveitar esse momento para agradecer, para meditar nessa oportunidade. Use a oração para cultivar a gratidão. Acordar todo dia e agradecer. Mais um dia que a gente tem, mais uma oportunidade de evoluir, de exercitar o bem, de fazer diferente aquilo que a gente não está conseguindo, né? Ainda ser tão bom quanto a gente gostaria. Agradecer na hora de dormir a nossa cama, o nosso abrigo, o nosso lar, a nossa família e todas as oportunidades que a gente teve, tudo aquilo que a gente tem. E existem algumas exceções, né? É importante frisar isso aqui, porque alguém pode pegar e achar que é uma receitinha mágica. Eu vou fazer o diário da gratidão, eu vou usar o aplicativo e pronto. Eu vou me tornar grato. Bom, nem sempre, né? É preciso ter maturidade para isso. Então, foram feitas uma pesquisa, né? Mulheres que mantinham diários de gratidão não estavam mais satisfeitas com suas vidas do que aquelas que não mantinham esse diário, não tinham diário algum. Crianças e adolescentes que entregaram uma carta de agradecimento a alguém que fez a diferença em suas vidas, deixaram a pessoa que recebeu a carta mais feliz, mas não melhoraram o seu próprio bem-estar. Por que que isso pode acontecer, gente? Porque gratidão é uma conquista associada à maturidade emocional. Você pode usar 10 aplicativos, ter caixinha de gratidão em todos os cômodos da sua casa, fazer não sei quantos cadernos da gratidão. Se você não interiorizar aquilo ali, não vai adiantar. Você está fazendo para fora. As crianças e adolescentes, eles ainda não têm uma maturidade, né? Foi detectado isso para entender essa questão da gratidão. Então, por isso que para eles não fez tanta diferença. Eles fizeram aquela carta, quem recebeu ficou super feliz. Para eles, aquilo ali não acrescentou tanto nas suas vidas. Então, aqui Joana de Ângeles diz para a gente que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Então, é por isso que a gente precisa cativá-la. Então, gratidão, gente, não é só uma hashtag, não é só uma modinha. Ela é um dos principais gatilhos da felicidade. Isso não é suposição, isso é ciência. Então, existem diversos trabalhos, né? Alguns eu citei para vocês, comprovando que sempre que nós agradecemos, nosso cérebro reage, aumenta o nível de dopamina. Isso nos gera bem-estar, humor e prazer. Quanto maior a liberação de dopamina, mais satisfeitos e felizes nos sentimos. Isso não é difícil, isso não é artificial. Isso é um hábito. E se a gente exercitar, a gente vai conseguir. Embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido. Não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Então, não é só falar, né? É só agradecer. É ter uma atitude grata diante da vida. E assim, eu termino dizendo para vocês gratidão por esse tempo juntos aqui, pela oportunidade de preparar esse estudo, né? De dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu adquiri. Carla, nós é que agradecemos, né? Oh! Essa palestra tão edificante, né? Que trouxe tanta coisa, tantos estímulos positivos, né? Essa psicologia positiva aí para nós. Esse momento de crise, como você falou, é tão importante esse sentimento, né? De ver gratidão em tantas coisas que aparentemente não são banais, né? Para a gente, que são tão importantes, né? Então, eu queria abrir, então, agora, para o grupo, né? Nós estamos aí com 31 pessoas ligadas, né? Para qualquer pergunta, qualquer comentário. Agradecer à doutora Carla, né, por aceitar o nosso convite da capelania. Obrigado, viu, menina? Foi ótimo. Eu que Parabéns. agradeço. Obrigada, agradeço a oportunidade. Não tem nenhuma pergunta, aprendi tudo com você já. Oh, meu Deus! Vamos colocar em prática agora, né, Gilson? Você falou que você faz esse diário da gratidão, né? Sim, eu faço. Um aplicativo, né? Você percebeu em você alguma mudança, algum crescimento, alguma mudança no seu estado de felicidade? Eu percebi, assim, eu tentava, como eu disse, né? O caderninho a gente tentou implementar com a juventude. Eu fiz durante 21 dias, que é um exercício assim, é comum.
em algumas dessas práticas, a neurociência diz que quando você faz uma atividade por 21 dias, ou 30, assim, mas 21 dias é o mínimo, você treina o seu cérebro para aquilo ali. Então, eu tentei com um caderninho, mas eu esqueci, aí tinha dia que eu tinha que fazer 3 atrasados, era uma coisa. E com o aplicativo, eu achei que foi bem interessante, assim, porque desde o início da pandemia, eu me sinto assim, apesar de tudo, às vezes até eu fico assim, gente, está acontecendo tanta coisa assim, como que eu posso estar agradecida, posso estar encontrando formas de curtir esse momento, mas eu estou tentando fazer isso daí, é aquela coisa da poliana, né? Então eu acho que fez diferença para mim, sim. É interessante, o aplicativo, às vezes ele pede para você, coloca uma foto de um momento, aí você vai procurar uma foto e fica gravado ali, fica salvo. Lembro de uma pessoa, lembro de uma frase, e ele tem frases também, diariamente ele renova, ele tem uma frase ali que fala de gratidão. Então eu achei que para mim fez diferença sim, eu achei que foi positivo. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Carla, muito obrigada, gratidão, né? pela sua explanação. E é tão importante essa questão da meditação, né? Tem mais de 30 dias que eu venho colocando como hábito, né? Na minha a primeira coisa que eu faço de manhã é meditar, nem que seja 10 minutinhos ali, voltados para a gratidão. E o quanto faz diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Um exemplo de hoje. Hoje eu acabei me atrasando um pouquinho e saí da minha cama sem fazer a gratidão, mas parece que não é a mesma coisa, a gente sente falta. E eu achei fantástica a questão do app, que eu não conhecia. E aí, enquanto você falava, eu já baixei no meu celular, porque Santo Agostinho, né? Ele tinha essa prática, ele pedia essa prática para nós. E com a correria do nosso cotidiano, nosso dia a dia, a gente muitas vezes, né, vai colocar a cabeça no travesseiro e muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer por tudo que aconteceu naquele dia. E realmente, a prática, ela realmente é algo que faz diferença nas nossas vidas. Muito, muito obrigada. Eu não sei, Carla, se você passou por essa experiência, mas eu também não tenho feito ainda incorporei esse hábito, não. Mas quem faz fala que no início você começa a colocar só assim, gratidão às grandes coisas, né? Hoje eu passei na prova, hoje eu consegui um emprego, hoje papapá. Aí com o tempo você vai vendo, no dia a dia, você vai descobrindo coisas que aparentemente passavam batido, né? Banais, aparentemente, que não são, né? Começa a agradecer a comida, começa a agradecer o sol, começa a agradecer tanta coisa. E isso aí que é o treinamento, eu acho, né? Sim, com certeza, você lembrou bem. Isso acontece, sim, você fica esperando. Nesse início, são grandes coisas, né? Nossa, hoje eu consegui tal coisa, hoje eu queria alcançar uma meta tal do trabalho, então coisas maiores. E aí depois você fica assim, você acorda, um passarinho cantou de manhã enquanto você estava escovando o dente, você fala, eu vi o canto desse passarinho. Você começa a perceber coisas assim muito simples, corriqueiras, mas que são passíveis do agradecimento. Porque quem não ouve, não poderia ouvir esse pássaro, né? E você começa, tipo assim, agradeço a minha audição, agradeço a minha visão. Aí fala assim, mas eu uso óculos. Mas que bom que eu tenho condição de ir oftalmologista, de usar óculos, né? Aí tem pessoas que, hoje a gente vê muitos problemas emocionais, aí tem muita gente que fica assim, mas poxa, eu tenho que ir no psiquiatra, eu tenho que tomar tal medicamento. Às vezes é uma fase da vida que a pessoa está precisando. Então a gente pensa assim, não, que bom que eu tenho esse recurso, que bom que hoje existe isso, né? Quantas pessoas não têm condição, não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então a gente começa a ver tudo isso. Não sei se você concorda também, a gente tem uma tendência a valorizar muito mais o negativo, né? Do que as dádivas, né? A gente valoriza. Você pode, às vezes, passa um dia, por isso talvez esse exercício é importante. Você passa um dia, recebe um monte de abraço, mas se alguém passou e não te cumprimentou, você já acha que aquela pessoa tem alguma coisa contra você, você já se desvaloriza e acabou anula tudo aquilo de bom que você recebeu, né? Com certeza. É o tal do...
Pode falar. É o tal do copo meio cheio e copo meio vazio, né? Tem gente que só vê o copo meio vazio. Verdade. E isso é horrível, né? A gente tem que ver o copo meio cheio. Ontem até a Adriana, na palestra dela, ela mostrou uma imagem que eu achei muito interessante. Dois caçadores, assim, com uma flecha e um animal enorme, como se fosse um dinossauro. E aí um pensava assim, nossa, não vamos conseguir derrotar nunca. Como que esse animal é enorme? Que bicho enorme. E o outro já pensava assim, nossa, vai ser muito fácil a gente derrotá-lo, porque é difícil errar a flecha, porque ele é tão grande. Então, olha, eu achei muito legal. Pode falar, Osmar. Ô, Carla, parabéns pela palestra. Achei muito interessante quando você coloca o Evangelho de Jesus, do perdão, porque eu só consigo ser grato quando eu tiro de dentro de mim todas as mágoas, todo o rancor. A única forma de eu conseguir ser grato é justamente me libertando dessas mágoas, né, desses rancores dentro de mim. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo olhar o outro de uma forma diferente e consigo ser grato por isto. E aí é quando você começa a sentir que você tem mais vontade de dar do que receber, né? Porque você se torna grato por tudo, né? Então você tem necessidade, tem mais vontade até de oferecer do que, na verdade, de receber. Então, quando você menciona essa questão do Evangelho, do perdão, né? Isso é muito importante para que eu consiga ser grato. Fora disso, eu não consigo ser grato, porque meu coração está preso, está amargurado. Quando você colocou essa passagem do animal, é a história de Golias, né? Do Davi, né? Sim. Que bom que ele é grande, né? Porque eu consigo acertar, né? É como você vê o problema, né? O rei Saul, ele via aquilo como um problema enorme, né? E ninguém do seu exército queria enfrentar, né? Mas o Davi, não. Davi, opa, eu vou ganhar um prêmio, vou casar com a filha do rei, e quanto maior, para mim, é melhor, né? Então, o problema é a forma como você olha para o problema, né? Você pode fazer ele do tamanho que você quiser, né? Pode achar grande e não conseguir, e pode achar grande e achar bom porque é mais fácil para você derrotar. Tudo depende de como você olha. Sim, depende muito do nosso estado de espírito, né? Quando a gente não está bem, qualquer probleminha vira um problemão, assim, a gente vê dificuldade em tudo. Né? E é um exercício mesmo, né? A gente tem que reclamar menos, a gente reclama muito. Com certeza. Eu falo isso, eu estou falando para mim, porque eu sou uma reclamadora nata. A gente acorda e fala assim, eu queria tanto ficar mais 10 minutos, queria tanto ter mais 10 minutinhos. E aí a gente se olha no espelho e já acha assim, nossa, não estou bem, não estou isso, não estou aquilo. E aí a gente vai perpetuando isso ao longo do dia. É tudo desnecessário, a gente precisa, aquela coisa ali de você escrever a carta para você mesmo, né? Pensar assim, nossa, quanta coisa eu consegui fazer hoje, quanta coisa eu sou capaz de fazer, né? E a gente se colocar mais para cima. Carla, outra coisa, esse exercício que você faz, o que me chama a atenção é que a gente olha para o seu rosto e vê alegria em você. Oh, meu Deus, obrigada. É a alegria de estar aqui, né? Que bom. Isso é característica de quem é grato. Parabéns. Alegria e super simpatia. Obrigada. Carla, isso que o Osmar falou, da necessidade da gente perdoar, de se limpar primeiro para poder ser grato, eu achei muito interessante, ele estava refletindo daqueles níveis de gratidão, né? Uhum. Na realidade, você só consegue ter o nível 1, o primeiro nível da gratidão de São Tomás de Aquino, é aquela gratidão só por educação, né? Você retribui, obrigado, e bem superficial, como você falou. Essa aí a pessoa nem teve efeito
benéfico na sua saúde. O segundo nível, você já deseja algo de bom para o outro, né? E o terceiro, você já se compromete a retribuir aquilo que você recebeu. Parece até que o português é a língua que melhor, né? Melhor representa a gratidão quando você fala obrigado. Eu me sinto obrigado a te retribuir aquilo que você me fez. Então, aquilo que o Osmar acabou de falar, essa é a gratidão o nível mais profundo, quando você quer doar, você fica grato a Deus e quer ajudar a Deus como instrumento divino, fazendo bem para os outros, ou ajudar uma pessoa que te fez um bem, quer fazer o bem para ele também, não no sentido de negócio, de negociar, né? Mas no sentido de desejar mesmo a vontade de fazer o bem a uma pessoa que te fez bem. Eu acho que É Wilson, algo que se naturaliza, né? Vai ficando natural. o terceiro nível, né? o primeiro caso é somente um ato de educação, né? E não de gratidão. Então, É tá assim, bom. e a gente quando, né, vai para esse terceiro nível, a gente já participa da providência divina, né? A gente vai como coautores aí na providência, porque é como Deus consegue alcançar todos, né? Contando conosco, com a nossa atuação. Outra coisa também que eu achei interessante, só um comentário, que quando a coisa não está boa para nós, é porque nós não botamos gratidão. Tá legal, hein? É um recurso que você tem de mudar o seu disco de imediato. E se você considerar que tudo é criação divina, tudo é para o seu bem, não é ser poliana querer ser grata a tudo, não é forçar a barra, agradecer tudo, mas é porque tudo tem seu lado bom mesmo. Tem sentido, né, de ser. Eu já vi pessoas criticando palestrantes que começou a falar das coisas boas que essa pandemia pode trazer. Já vi alguém criticando, poxa, a pessoa está agradecendo um problema que está trazendo tanta morte, tanto problema, mas tem seu lado bom. Se você for olhar, como você colocou muito bem aí, o crescimento da humanidade, a mudança de padrão vibratório, quanta coisa, né, que nós aprendemos em pouco tempo. O próprio crescimento científico, né? Então, as guerras, a gente sabe quantas coisas que foram inventadas, como que a ciência, a tecnologia se desenvolveu a partir das guerras. E agora a gente está vivendo aí a guerra contra esse vírus, né? Quanto aprendizado a gente está tendo no nível científico e com certeza também dentro das relações humanas e psicológicas, mas pensando de uma forma bem materialista, vamos falar, né? Para quem é materialista, né? Só o crescimento científico que a gente está tendo. Como diz o Osmar, só essa oportunidade de te ouvir, né? Oh, meu Deus! Obrigada, gente. Não, uma honra. Até a Jurema foi minha evangelizadora lá no Jerônimo Ribeiro, em Cachoeiro. Ela falou, vou te ouvir hoje. Eu a vi aqui agora há pouco. Fiquei até emocionada, né? Um abraço. A Jurema querida. Wilson, que pessoas que trabalham, fazem o bem, vivem mais, deve ter também algum trabalho científico das pessoas que são gratas, deve ter uma vida mais longa, né? Não, de vida mais longa eu não vi, não, mas em relação a doenças cardiovasculares, tem trabalho mostrando que diminui a incidência de doenças cardiovasculares, a gratidão. Tem vários trabalhos, na realidade a gratidão está na moda, né? Eu acho que pode não ter ainda dessa questão da longevidade, porque essa coisa da gratidão é algo mais recente, assim, né? É novo, mas daqui a pouco eu acho que vão sair os trabalhos aí nesse sentido também. Se torna a pessoa mais feliz, se torna mais alegre, mais doadora, automaticamente eu acredito que você tem uma saúde melhor e também, consequentemente, uma vida mais longa, né? Com certeza, com certeza. Cara, outra coisa que, em relação a isso também, complementando, essa mesma pessoa comentou interessante, que nós temos dois polos que nós podemos viver, né? Viver no polo da gratidão ou viver no polo da exigência. Eu achei isso bacana. Quando você está no polo da exigência, você se sente no direito de que a vida lhe dê tudo. Que a vida tem o dever de te dar tudo aquilo que você quer. Você exige.
né? Como filho pródigo, por exemplo, quando exige do pai a sua herança, né? E quando você exige, você não se sente possuidor daquilo, você gasta, como filho pródigo, gastou de forma supérflua, de forma, né, sem responsabilidade nenhuma, porque ele não se achou dono daquilo, não se apropriou daquilo. Quando você é grato, quando você sai do polo da exigência e entra no polo da gratidão a Deus por tudo que você recebe, ou seja, aquilo ali não é o dever, não é a obrigação do pai te dar aquilo, mas é uma conquista sua que você precisa retribuir. Precisa retribuir pelo que você está recebendo. E dessa forma, você fica, como o próprio, quando você é grato, você reconhece que tem, na realidade. Quando você deixa... Valoriza. O De Luca contou uma história interessante. Ele estava assistindo televisão e viu uma repórter entrevistando um morador de rua e perguntou, na época estava acumulada a Mega Sena, e perguntou a esse morador o que ele faria se ele ganhasse a Mega Sena. Aí o morador de rua falou o seguinte: eu compraria, arrumaria um banheiro para mim com esse dinheiro. Olha só. Aí o De Luca falou: puxa, eu tenho 3 banheiros aqui em casa, nunca agradeci por ter um banheiro. E a partir daquilo ali, daquele momento, ele começou a perceber que tinha, começou a ficar grato ao banheiro, começou a perceber que tinha. Antes ele nem achava que tinha. Você tem vários tesouros dentro da sua própria casa que você não reconhece pela falta da gratidão. Você não dá valor àquilo. Você só dá valor quando é grato. E eu acho que isso é fantástico. Não, você entra no valor, no polo da exigência, que a vida tem que te dar isso, que Deus tem que te dar isso, e entra na revolta, entra na aceitação. Quando você entra no polo da gratidão, você agradece tantas coisas boas, como você falou muito bem, e as coisas aparentemente ruins, mas que traz no seu bojo um estímulo para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Você comentou aí essa do banheiro, eu rapidamente me veio aqui a lembrança. Se dá um apagão na nossa casa e fica 5 minutos sem energia, a gente fica desesperado. Olha só. Se fala assim, já aconteceu, né? Faltou água. Às vezes, hoje em dia, avisa, né, que vai faltar água, economiza e tal. Mas durante a minha infância, já aconteceu inúmeras vezes, faltou água. E aí? Né? A gente fica sem água, bota aquela aguinha no copo para escovar o dente, o balde, para tomar banho. Mas quando chega a água, você fica totalmente grato. Gente, né? Quando chega a água, nossa, é aquela coisa. Aí você pensa, né? E aqueles que tem que andar não sei quantos quilômetros com balde, pega aquela água suja, que ainda vai decantar, esperar, né? Que vive com toda a restrição. E a gente não agradece a água que a gente tem, a gente abre a torneira e tem ali em abundância, né? É uma coisa. É isso aí. A gente se julga muito merecedor mesmo e falta isso, né? A gente ser menos exigente, inclusive com a gente mesmo. Às vezes a gente também exige muito e a gente não vê assim os nossos pequenos avanços. A gente fica nessa exigência toda com tudo, inclusive com a gente. E aí a gente não consegue perceber esses pequenos avanços e se sentir e não consegue se sentir tão bem. E aí isso vai gerando esse ciclo, né? E hoje a mídia faz muito isso com a gente. Você abre o Instagram, tem os artistas lá, todo mundo se sente nessa obrigação de estar bonito, de estar saudável, de ser feliz, de comer de tal jeito, de fazer tal tipo de atividade. E aí o que acontece? Quem não consegue fazer isso, né, fica se sentindo muito aquém. E às vezes você não tem, né, o seu próprio organismo não aceita, não consegue fazer aquilo como as pessoas fazem, ou às vezes você nem quer. É verdade. Né? Comparando, né, com o outro, comparando, né? Comparando que você tem que ter aquela vida, que você tem que... É um padrão que se cria. E principalmente para a juventude, né? Eu trabalho com juventude, a gente fala muito que a gente tem que ficar atento, porque às vezes o artista, ou uma pessoa da sua cidade que tem um determinado comércio, ele vai lá e posta aquele monte de foto, aquele monte de coisa que não tem problema, é todo mundo feliz, tem tudo, faz tudo.
mas é porque aquilo ali é uma propaganda, né? Ele está usando aquilo ali como uma autopropaganda porque ele precisa. Quem tem uma academia, por exemplo, vai postar, né? Foto fazendo exercício e tal, não sei o quê. Às vezes só se arrumou e fez aquela foto ali, né? Mas fica parecendo que correu 10 quilômetros. Mas isso tudo é marketing. E se a gente for tentar alcançar isso daí, a gente não vai conseguir. Aí não há exercício de gratidão que dê conta. Carla, me fez lembrar agora também o seguinte: a gente costuma agradecer sempre pelas coisas grandes, né, importantes que acontecem na nossa vida, e esquecemos das coisinhas mínimas que são necessárias para a nossa vida, no dia a dia, né? E a gente não agradece. Você falou da água, eu falei, imagina você levantar de manhã, abrir a torneira, ter uma água para você escovar os dentes, né? Ou ter uma água para você beber, e a gente não agradece realmente, né? São coisinhas do dia a dia que a gente não percebe e não consegue ser grato por essas coisas, né? Como a gente tem todos os dias, toda hora. Eu vou ler para você, né? Para vocês, teve muitas congratulações no bate-papo, gratidão por suas palavras edificantes, grato pela palestra, foi ótima. Alguém perguntou sobre o app, para você falar de novo como é que esse app, mas a Ellen já respondeu, né? O app é Gratitude, né? Gratitude, se você quiser falar mais alguma coisa depois. Ótima palestra, gratidão e felicidade. Obrigada, Carlos, linda palestra, obrigada a todos. Tem que sair, opa, desculpa. Gratidão, amiga, agradecido e grande abraço. Reclamar é complicar, André Luiz. A pandemia é uma bênção. Fiquei pequenininha agora com esse exemplo de gratidão. Temos tanto e passa despercebido. E quanto ganhamos após algumas dores, nos fortalecemos e não reconhecemos. Ótimas reflexões. Boa noite. Bom, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Então, eu estudei, me preparei para estar aqui, né, algo que eu já tinha muita vontade de falar, como eu disse para vocês, que eu já venho tentando exercitar na minha vida. Então, a cada dia, né, aos pouquinhos a gente vai caminhando. Com relação ao aplicativo, não existe só esse, tá, gente? Você vai lá no Play Store, você digita gratidão, vai aparecer, assim, uma infinidade de aplicativos, né? Quando você paga, eles têm mais funções, né? Eu baixei alguns, esse foi o que eu mais gostei, que eu mais me adaptei. Eu escolhi lá a opção em português, porque quando você baixa, ele está em inglês, então fica mais fácil quando você põe em português. E foi o que eu mais gostei, eu utilizo o gratuito mesmo. Eu escrevi ali gratitude, mas ele tem esse símbolo que é um coraçãozinho, assim como se fosse uma flor, tá? Então, eu indico que vocês façam, mesmo vindo um lembrete, às vezes a gente esquece, você olha assim, fala, vou fazer, daí passa, mas devagarinho a gente vai colocando em prática, faz muito bem. É receita de felicidade, sim, desde que a gente cultive isso dentro de nós, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, da gente aprender junto. Agradeço as considerações. Cara, nós que agradecemos. Muito bom. Boa noite, Ellen. Boa noite, Nícia. Que saudade gente. de vocês. Elísio. Obrigada. Agora só ano que vem. Boa noite, Ellen. Boa noite, até semana que vem. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço. Até a próxima semana. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Boa noite.